Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E não estou só, estou na companhia da nossa querida Clef. Olha aqui, gente, que alegria, né? Então, vamos juntos para mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê? É isso mesmo, eu quero ouvir mais alto, que é língua portuguesa. É isso mesmo. Olha só, já estamos na aula, acompanhe aí na tela, na aula de 55.1. Estamos quase já na reta final, terceirão mediação. E o tema da aula, literatura, o modernismo. Nós vamos falar sobre o modernismo, especificamente o modernismo no Brasil, a primeira geração, tá? Então, para entender esse período literário, nós vamos ter que fazer um contexto histórico, vamos falar um pouquinho sobre, tratar aí de pontos, né, tá? Históricos, vamos apresentar as características e autores e obras desse período aí, muito importante para nós dentro aí da nossa literatura brasileira, ok? Então, preparados? Aí, vamos juntos, aí vamos para a nossa habilidade da aula, beleza? Então, a habilidade é identificar os efeitos estéticos da linguagem, dessa linguagem literária, né? E aí nós temos a plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Beleza? Vamos embora! Então, a gente traz aqui como texto atual, já essa tela, né, da obra aí de Tarsila do Amaral, retratando, representando o modernismo, né? E é claro que estamos aqui na primeira fase literária, né? Ou seja, a gente vai estar iniciando, né, didaticamente este período literário, que se divide em primeira fase, segunda e terceira, tá? Então teremos 3 aulas aí específicas para cada fase. Beleza? Muito bem. Então, com essa arte, a gente inicia a aula ao modernismo no Brasil. Lembrando, né, que essa pintura é retratada, nomeada como Abapuru, né, produzida e criada muito bem com as pinceladas de Tarsila do Amaral. Claro que representa aí um marco, né, o marco do movimento antropofágico, ok? Então, vamos embora aí adiante. Modernismo, primeira geração. Essa primeira geração, olha só, ela tem um período entre 1922 a 1930, ok? Então, grava muito bem aí esse período da primeira geração. Então, na primeira geração, olha só, ela teve o início com um marco importante. Nós vamos voltar lá no pré-modernismo, né? E especificamente na Semana da Arte Moderna, ok? Então, a Semana da Arte Moderna, ela marca aí, na verdade, ela aconteceu, né, em fevereiro de 1922. Fala Semana da Arte Moderna para gravar aí esse período. Mas foram vários dias, né, acontecendo aí apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, ok? Então, foi um evento aí de uma magnitude, né, onde foram apresentadas várias artes ali, ok? Então, na Semana da Arte Moderna, pretendia-se fazer o quê? Que a população, né, aí de modo em geral, tomasse consciência da realidade brasileira, né? Então, isso aí foi o grande objetivo da Semana da Arte Moderna, beleza? E assim, o modernismo, essa nova escola literária, é considerado aí, olha só, um movimento não só artístico, mas ele é considerado também um movimento político e social, já que se opunha, olha só, que coisa importante. Então, o modernismo ele vinha em oposição à política totalitária daquela época, bem como contradição, né, vinha em contradição social entre aí os proletariados e imigrantes e oligarquias rurais. Viu só como esse período literário aí, ele marca, né, bem mesmo essa divisão, né? E agora nós vamos já aqui trazer para você esse contexto histórico que envolve toda essa escola literária. Vamos lá, vamos juntos.
Então, no início do século XX, o Brasil, ele vivia o início de quem? Olha aí, período da República Velha. E nós vamos remeter a aula lá de História, né, do professor Beto e do professor Lourismar, grandes historiadores aí. Você pode estar buscando aí esse apoio, as aulas que tratam aí desse momento histórico no nosso país, que a República Velha aí está entre 1894 e 1930. Então, associa aí esse início, né, esse contexto histórico para esse momento aí desse movimento importante que é o modernismo. Então, tá, esse momento, ele esteve representado, olha aí, pelos interesses das oligarquias rurais, olha que entra em cena, na prática da chamada política do café com leite. Lembraram, né, da aula de história? Muito bem. Em paralelo a isso, o Brasil ele recebia, entre 1871 e 1920, olha, aluno terceirão, naquele período o Brasil recebia cerca de milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. Viu só? Então aí o destino era quem? O local, né? As lavouras. E as lavouras especificamente de café, tá? Se não fosse lavoura de café, eles iriam para as indústrias, né? Aí de São Paulo, ok? E assim, ainda o contexto histórico, as grandes cidades passavam a registrar problemas de marginalização, né? Dos ex-escravos e a formação de um proletariado constituído pela mão de obra estrangeira. Então, esse fluxo, né, aqui no Brasil ficou dessa forma naquela época, já trazendo aí grandes problemas sociais. A mão de obra, vamos aqui entender, a mão de obra também passa a ser, olha só, empregada nas fábricas. Isso porque com a Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos foi dificultada e o país precisou desenvolver seu parque aí, fabril, tá? Então, junto aí com as temáticas lá, apoiado nas aulas de história, tá? Você passa aí a ter essa compreensão para você fazer aí esse estudo analítico das obras do modernismo, beleza? Então, continuando aí nesse aspecto histórico, as ideias anarquistas, olha aí, as ideias anarquistas ganham publicidade. Aonde especificamente? Olha o veículo, nos jornais operários a partir de 1917. E é isso tudo, né, com reflexo da agitação política. Pensa isso naquela época, hein? E aí o efeito de tudo isso, né, se dá na Revolução Russa, já acontecendo. Também aspecto histórico que você vai estar fazendo essa ponte, né? Um pouco lá e um pouco cá, né? Para você compreender esse período. E esse contexto aqui em São Paulo, né? Virando o palco da primeira greve geral. Então, olha só esse contraponto. Então, nós temos lá a Revolução Russa. Aqui nós temos o quê? Em São Paulo, a primeira greve geral, tá? E assim, em 1922, vamos ter outro fato histórico importante, o tenentismo, que aí passa a influenciar toda a política da década de 20. Ao fim da década, em 1929, o que acontece? Acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Olha só. Então, fatos históricos, né, em que nós temos que estar sempre buscando e localizando, como eu disse, lá e cá, ok? E em consequência, né, aí o principal produto de exportação do país, o nosso café, o que acontece com isso? Cai a bolsa de valores e aqui o nosso produto também cai. Olha aí, o café, ele sofre uma intensa crise, ok? O país, ele vive a Revolução de 30. E isso vai até 1945, né? Claro que aí você já detectou
com todo o seu conhecimento de história, né? E o professor Lorismar e o professor Beto vai ficar feliz da vida que você já identificou aí, que é o período Era Vargas, né? E aí, nesse período, nós vamos ter também o quê? A indutora de transformações políticas e econômicas. Seguindo o contexto histórico, né? Vamos aí agora ver que o país, ele segue a modernidade. Isso já no século XX. Nesse caso, caminhando para essa modernidade, ele vai impor aí, né, o rompimento com o século anterior. Beleza? Olha essa palavra forte, né? Rompimento. Para ser moderno, tem que deixar tudo que é antigo para trás e iniciar aí um novo, né? Muito bem. E aqui estamos na Semana da Arte Moderna, Semana de Arte Moderna, né? Então, nós temos esse cartaz aqui que foi ilustrado, né, no catálogo que fazia aí alusões às obras, às artes, né, que seriam apresentadas na Semana da Arte Moderna, ok? Muito bem, então, com este olhar já, né, de modernidade, né, de produções aí com um novo estilo, nós vamos agora dizer propriamente dito que a Semana da Arte Moderna, tá? O que acontece? Ela vem, olha, gravem na mente e no coração, vem romper, né? Vem quebrar, vem romper mesmo, tá? Com uma forma de destruição das estruturas clássicas, vem romper com as estruturas acadêmicas harmônicas. E, com esse motivo, quebrando e rompendo com tudo isso, né? Com esse estilo, ele passa a ter aí um caráter anárquico e destruidor. Então, um grande nome aí dessa escola, desse período, Mário de Andrade. É o cara aí do modernismo. Mário, um dos, né? Mário de Andrade. E aí, que ele nomeou, né? Ele chamou a primeira fase do modernismo de, olha só, fase da destruição. Forte, né? Mas é isso mesmo. Já que é totalmente, né, uma fase que vem aí contraditória ao parnasianismo. Vem contra aí toda essa estrutura, toda essa estética do parnasianismo e do simbolismo. Isso tudo, essas duas escolas aí, décadas anteriores ao modernismo, né? Então, os artistas, eles têm aí em comum a busca agora por uma origem, né? Daí nós vamos ver o grande fato aí sendo, através das artes, acontecendo aí o nacionalismo, né? E acarreta a volta às origens e a valorização do nosso índio brasileiro, né? O nosso nativo. Então, tudo isso são aí já as características, né, que nós temos do modernismo. Beleza? Então, a primeira fase modernista. Vamos nos ater aí, propriamente dita, essa primeira fase. A primeira fase, ela é marcada com a publicação de uma revista, olha só, Claxon, né? Temos dois pontos importantes aqui na primeira fase. A publicação da revista Claxon e, né, lançada para dar continuidade ao processo de divulgação das ideias modernistas, e pelo Manifesto Nacionalista, ou seja, pelos manifestos nacionalistas, né? Que aqui nós vamos ter como manifesto, nós vamos ter o Pau-Brasil, né? E também da antropofagia e do verde-amarelismo e da escola da ANTA, que foi um grupo, né? Vamos lá, um movimento dessa primeira fase do modernismo e aí tratando desse manifesto, ok? Vamos lá então, mas agora propriamente vamos falar desse manifesto, né? Vamos ver aí o que foi esse manifesto Pau-Brasil, tá? Então esse manifesto Pau-Brasil, olha só quem é o responsável por essa produção,
Oswald de Andrade, tá? Então, ele publicou, né, essa produção no Correio da Manhã, em 18 de março de 1924. Então, nessa produção literária dele, ele faz aí uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira, tá? E assim, vinculada às características culturais do povo brasileiro. Aí mostrando, né, a intenção de causar mesmo um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Então, essas são as características desse manifesto Pau-Brasil. E aí nós temos também já um outro manifesto que é da antropofagia. Foi publicado entre os meses aí de maio, né, de 1928 e fevereiro de 1929. E quem estava aí na direção, né, dessa antropofagia para essa publicação era Antônio de Alcântara, tá? Machado. Antônio de Alcântara Machado. Então, surgiu como uma nova etapa, né? Esse manifesto antropofagia surgiu como uma nova etapa do nacionalismo, tá? E do pau-brasil, em resposta ao verde-amarelismo. Então, nós temos aqui, mais uma vez, nós temos a obra de Tarsila, né, do Amaral. A sua origem, propriamente dito, se dá a partir, né, de uma tela feita, olha só, esse nome forte, Tarsila, isso tudo, olha aí, em janeiro, vamos para a data, em janeiro de 1928, e essa obra foi batizada como Abapuru, que vem a ser Abapuru, tá? Então, trouxemos a explicação aqui também, o significado. Então, nós temos a construção dessa palavra a partir de dois termos, aba, que significa homem, né? E poro, que significa come. Que come. Então, homem que come, ok? E aí, toda essa estética, vejam que esse pé, né, gigante, olha o tamanho da cabeça, nós temos aí essa desproporção, né, dessas formas aí, desse homem que come, né? Mas aí traz essa obra como um simbolismo dessa nova forma, dessa nova estética aqui neste período do romantismo. E assim, Oswald de Andrade, ele tinha aí, como diz Antônio Cândido, uma atitude brasileira de devoção ritual dos valores europeus a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, com suas normas rígidas no plano social e os seus recalques impostos no plano psicológico. É assim que retrata Antônio Cândido, né? Os sentimentos de Oswald de Andrade. Ok? Vamos adiante, então. Nós temos agora o verde-amarelismo, né? Outro movimento. Esse movimento do verde-amarelismo, ele surgiu, olha, como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil, em 1926, apresentado principalmente por Oswald de Andrade, né? Liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo, vamos ver, vou destacar aqui, o principal objetivo era o de propor um nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência, né? Então, não queria influência nenhuma. E essa influência a gente fala da Europa, tá? Então, esse objetivo, que era de propor um nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência, ok? Então, esse é o objetivo aí desse manifesto aí do verde-amarelismo. E aí também esse movimento, né,
que aí é chamado de ANTA, né? Ele aí faz parte, né, do movimento verde-amarelismo, tá bom? E aí ele representa o quê? Ele representa a proposta, né? A proposta do nacionalismo, desse nacionalismo primitivo, elegendo como um símbolo, né? Olha aí o símbolo a anta, além de vangloriar a língua indígena tupi, né? E que anta, né? Temos essa representação nacional, né? E bacana, e bonita e forte. Então, através das características desse manifesto, temos aí por análise a identificação de duas posturas nacionalistas distintas. Então, vamos lá. A primeira, de um lado, o nacionalismo consciente, crítico da realidade brasileira, tá? E segundo, um nacionalismo ufanista, utópico e exacerbado. Beleza? Então, de olho aí nas características nesses manifestos. Cada um traz um objetivo específico. Então, chegando assim, nós vamos ver que na Semana de Arte Moderna, naquele período, foram apresentados, naqueles dias, né, da nomeada aí Semana da Arte Moderna, foram apresentados, olha só, quadros, né, de obras literárias, recitais inspirados. Esses recitais, eles vêm com uma nova roupagem, com uma nova técnica de produção. Eles vieram inspirados em técnicas de vanguarda, essa vanguarda europeia, como o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo. Isso tudo misturado a temas brasileiros, né? Então, naquela semana foi apresentado todo esse tipo de arte, todo tipo de produção literária, só que uma mistura, né? Uma mistura com esses traços europeus com esses novos temas brasileiros. Então, naquela semana, naquele evento, né, nomeado Semana da Arte Moderna, quem participou? Olha lá, os participantes da Semana da Arte Moderna causaram, né, enorme polêmica na época. Suas influências sobre a arte atravessou todo o século XX e pode ser entendida até hoje. Muito bem, então vamos lá. Agora sim, né, os participantes, tá? Esses que causaram naquela semana, naqueles dias, né? Propriamente aconteceu 13, foram 5 dias, de 13, 14, 15, 16 a 17. Então, a gente não tem aí essa data, essa semana taxada como 2 ou 3 dias, né? Foram vários dias no teatro em São Paulo acontecendo diferentes apresentações, diferentes manifestações. Aí nós vamos ver Oswald de Andrade fazendo várias coisas, né? Em que a gente até fica espantado quando vai fazendo essa pesquisa, esse estudo mais aprofundado de cenas, né, que ele fez ali, beleza? Como, por exemplo, tirar a roupa, né, e sair correndo aí, tá? Mas, enfim, um nome forte, né? Os principais escritores da primeira fase do modernismo são, gravem na mente e no coração, aluno terceirão, esse dueto aqui, ó, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, beleza? Esses são os dois nomes fortes aí do modernismo. Mas os principais são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, Manuel de Bandeira, de Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre outros. Mas aqui nós trouxemos, né, os principais, beleza? Ok. E aqui um pouquinho para você ter aí essa ideia desse novo, né, nessa nova forma aí de produzir a literatura, com esse novo olhar, né, como todos aí já vimos nos manifestos, trazendo a defesa do nacionalismo, trazendo de volta aí a questão do nosso nativo, né, o nosso índio. Então, a gente trouxe um trechinho só do manifesto antropófago, né, de Oswald de Andrade,
tá? Então ele diz assim, olha, nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval, o índio vestido de senador do império, ou figurado nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Né? Então a gente vê aqui que ele faz aí uma crítica, né? Uma crítica ao que aconteceu com o passado. Então ele vem trazendo essa quebra e buscando colocar aqui de uma forma, de uma linguagem simples, com nossa valorização, né? Trazendo aí quando ele diz, nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. Como assim fizemos carnaval? O índio vestido de senador do império ou figurado nas óperas de Alencar, né? Então, assim, Oswald de Andrade, ele começa já aqui com esse manifesto, onde nós vimos anteriormente as características, o objetivo principal desse movimento, né? Desse manifesto antropófago, ou seja, deixando, né, essas características europeias para trás e colocando essa nova forma de produção aí brasileira, vamos dizer assim, tá? E aí vamos chegar às características. Então a primeira fase se caracterizou pela tentativa de solidificação aí do movimento renovador, também pela divulgação de obras e ideias modernistas, beleza? Os escritores de maior destaque dessa fase, eles defendiam propostas como, olha só, a visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira, tá? Então eles tinham aí como principal objetivo essa defesa de produção, trazendo esse nacionalismo, mas de uma forma aí crítica, né? Colocando esse real nosso de uma forma em que pudesse trazer aí essa incomodação para aquele período. Pensa num período triste, né? Que nós temos aí na época de 45, não era um momento muito bom para estar se falando, né, de situações aí sociais e aí alfinetar o governo. Então vamos ver como essas características. A reconstrução, olha só, se ele quebra, né? Se o modernismo ele vem para causar essa ruptura, né, com esse velho, vamos dizer assim, essa velha forma de produção literária, então ele vem e chega para reconstruir. Então temos uma reconstrução da cultura brasileira e essa reconstrução se dá sobre bases nacionais, tá? Como característica também a promoção de uma visão crítica, né, do nosso passado histórico e de todas as tradições culturais. Outra característica é a eliminação definitiva do nosso complexo aí de colonizados, tá? Apegados a valores estrangeiros. Tanto é que nós vimos no exemplo que Oswald já traz, né? E diz que não fomos catequizados, ok? E claro que a característica principal, relevante do modernismo é esse termo, esta palavra, liberdade. A liberdade em tudo, a liberdade na expressão, a liberdade em produzir, tá? Então aqui nós vamos ver que essa liberdade, sendo uma característica principal do movimento modernista, em suas mais diferentes manifestações artísticas, aí, isso não só no Brasil, como também na Europa, tá? Então essa conquista de liberdade se dá nos dois polos, né? Cá e lá, beleza? E claro que no continente europeu, o modernismo, o que aconteceu? O que ele foi lá no modernismo, lá na Europa? Ele foi um conjunto de tendências artísticas, né? Que excediam, né? Que se excediam aí a liberdade criadora e o rompimento com o passado. Então, dessa forma, não foi diferente, né? Assim como no Brasil, esse movimento rompeu aí, né, com o passado, também lá na Europa foi da mesma forma. Então, por isso, buscou-se aí
por uma nova identidade local, né? Permaneceram aí esses movimentos. Resultado de muitas correntes artísticas, o modernismo na Europa e no Brasil resultou da quebra de paradigmas, tá? E dos valores tradicionais. Então, não vamos mais copiar, não vamos mais fazer parte, né? Não vamos mais utilizar essa produção europeia, porque nós temos condições, vamos fazer essa nossa nova literatura, uma literatura brasileira, engajada aí na nossa cultura, na nossa região, tá? Então, deixa tudo para trás, rompe mesmo, né, com o passado e vem livre para produzir. E aí nós chegamos a trazer agora, de uma forma bem sintética, né, nessa primeira fase do modernismo, as características. Então, você quer focar nas características direto aí da primeira fase do modernismo, então você vem aqui para o slide 24. Né? Aqui nós trouxemos as características reunidas de uma forma que você aí, fazendo essa leitura, já vai recordar do que a gente conversou durante a aula, e aí você consegue identificar nas produções, nos exercícios, na atividade. Então, essas características, lembrando que elas têm aí, né, como principal objetivo a reconstrução da cultura brasileira, tá? Então, revisão crítica do passado histórico e das questões culturais, a abolição da visão de colonizador, né? Então não vamos mais ter esse olhar, né, de colonizador, vamos ter aí o nacionalismo crítico, a presença da ironia, tá? E vamos ter uma língua própria, ok? Então, diante disso, as características aí do modernismo da primeira geração, rompimento com a estrutura do passado, anarquismo, sentido destruidor, volta às origens, né, valorizando aí a nossa cultura, o nosso povo, o nosso índio, linguagem, as produções terão aí uma linguagem coloquial, né, dando esse valor aí ao nosso povo, à nossa forma de falar, valorização do índio brasileiro, nacionalismo ufanista, exagerado e utópico, caráter revolucionário, coloquial e crítica social. Então, essas características são todas aí para trazer para esse movimento literário do modernismo, essa nova escola que quebra paradigmas, que deixa, né, as características aí europeias para trás e vem com esse novo olhar, com essa nova forma de produzir, ok? Isso não só na literatura, na pintura, é tanto que a gente viu no quadro de Tarsila de Amaral. Um pouquinho de autores e obras, para a gente já finalizar nossa aula, vamos ver alguns autores e algumas obras, tá? Então, nós temos aqui Mário Raul de Moraes Andrade, lembrando que ele tem produções como poesia, conto, romance, rapsódia, ensaio e crônica, tá? Então, a gente traz para vocês essa listagem para deixar como sugestões de pesquisa e você se aprofundar. Aluno terceirão, para estar aí preparado para o Enem, precisa fazer esse passeio por todas essas obras literárias, né? Pelo menos ver como é que elas estão aí sendo cobradas no Enem. Então, a gente traz para vocês isso, beleza? Não que o Enem... Ah, professora, a senhora está dizendo que o Enem cobra tudo. Não, mas você precisa saber, né, conhecer, principalmente as mais cobradas no Enem, tá? Conforme a gente vai falar numa aula específica do Enem. Então, para isso, você já pode estar catalogando, guardando isso no seu resumo. Temos também Oswald de Andrade, lembra aí, né? Oswald de Andrade também tem produções na poesia, como a gente viu, o Pau Brasil, primeiro caderno de poesia de aluno, do aluno Oswald de Andrade, Poesias Reunidas. Também produziu, não só poesia, romance, né?
como um grande romance, Memórias Sentimentais de João Miramar. Esse aqui em que ele traz aí toda, né, essa mistura, vamos dizer assim, dentro desse romance. Tem colagem, tem poema, tem esse romance em prosa, né, então faz toda essa mistura. Também produziu aí teatro, né, textos aí teatrais, como O Homem e o Cavalo, O Rei da Vela. Tem ensaios, né, produziu ensaio, Ponta de Lança, A Crise da Filosofia e Memórias, Um Homem Sem Profissão. Temos também aí como dica, tá? Paulo Menotti deu poesia, romance, crônica, conto e novela. Também produziu, olha só, literatura infanto-juvenil. E aí nós temos como obra No País das Formigas, Viagens de Pé de Moleque e João Peralta, Novas Aventuras de Pé de Moleque e João Peralta, tá? Tudo isso você pode estar buscando a aula lá no nosso canal Mediação e fazendo todo esse apanhado depois com calma, que vai ficar aí para você direitinho, beleza? Guilherme de Andrade e Almeida, também nós temos aí poesia, entre elas Nós, A Dança das Horas, Vencedor, Livro de Honras do Soror Dolorosa, Era uma Vez, A Frauta que Eu Perdi, Meu, Flor que Foi um Homem, Simplicidade, Carta à Minha Noiva, Você, Carta que Eu Não Mandei, beleza? E claro que nós temos aqui para encerrar esta aula mais 2 sugestões, mais 2 autores, né? Cassiano Ricardo Leite produziu poesia Dentro da Noite, A Frauta de Pan, A Mentirosa de Olhos Verdes, Barões do Verde e Amarelo, Vamos Caçar Papagaios, Canções de Minha Ternura. E o nosso último autor, Manuel de Carneiro de Souza Bandeira Filho, com aí a sua produção, poesia, A Cinza das Horas, Carnaval, Poesia, Libertinagem, Estrela da Manhã, Mafuado Maluco, Opus, Poesia Escolhida. Ok? Então está aí para você, aluno terceirão, tá? Você pode estar aí acessando essa aula depois com calma, tá? Pode dar um stop, faz o seu resumo legal e, é claro, depois você dá um play, fazer um play de positividade para você aí gabaritar nas atividades e daí por diante você só vai ter sucesso, beleza? Legal, literatura precisa sempre contextualizar e esse contexto histórico é que vai dar todo esse suporte para compreender o porquê, né, que os autores produziam aqueles temas, beleza? Muito bem, então, assim a gente encerra e aguarda vocês na próxima. Valeu!